formação profissional pode promover o desenvolvimento sustentável, social e ambiental. Seguinte, como conciliar a educação de qualidade para todos e todas com o projeto de expansão da rede da educação profissional e tecnológica de cunho nitidamente neoliberal e onde é direcionada ao atendimento do mercado e contra o desenvolvimento do ser humano. Pergunta seguinte: a educação à distância no Brasil tem um modelo único ou contempla as diferenças regionais? Outra, a busca de princípios comuns na construção da metodologia usada pelo projeto, não é 15 de maio, professor? Seguinte, o que pensam os dois palestrantes sobre a lógica das habilidades e competências presentes nas políticas curriculares governamentais, obviamente que nossas, aqui no Brasil? Seguinte, como na Espanha se trabalha a questão da saúde do trabalhador e trabalhadora junto aos alunos? Depois, qual a relação entre a formação econômica e social e os problemas da educação? Não tendo isonomia salarial, pergunta: como superar a injustiça considerando as condições, as injustiças que aparecerão considerando as condições de trabalho no Brasil? E uma última, como inovar dentro do modelo autoritário de educação que aqui é hierarquizado, utiliza avaliação quantitativa e ainda centraliza a escola na atuação do professor e professora? Se existe o desejo de alguém se manifestar no microfone que não tenha enviado as perguntas por escrito, não é este o momento. Então, vamos também limitar em 5 pela hora. Temos 1, 2, 3, 4, se adiante, 5, por favor, e se houver depois a possibilidade, se abriria mais. Então, tem 5 pessoas que se inscreveram, não é? Não estou percebendo mais ninguém. Então, os crachás, para que possam ser identificados e identificadas. Mais alguém entregaria o crachá? Não? Bem, então, enquanto os companheiros não leem para preparar a sua intervenção de resposta e final, vamos ouvir, então, José Luiz Rodrigues. Aqui. Bom dia. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. A minha pergunta para a mesa é o seguinte: os professores começaram falando hoje, a gente tem que falar do lugar de onde vem. Eu sou José Luiz, filho de pai e mãe analfabetos, negro, criado na periferia da região metropolitana de Betim, Minas Gerais, estudante de escola pública, que fez a licenciatura e o bacharelato também e a pós-graduação nessas escolas, professor da periferia da região metropolitana de Belo Horizonte, e vem aqui dialogar com a mesa e perguntar o seguinte: bom, o Brasil de fato não tem prêmios nobres, mas o grande Nobel que esse país tem é Paulo Freire. E o que o senhor apresentou aqui, professor Frederico, é totalmente contraditório ao que foi o legado da prática que Paulo Freire me ensinou desde quando eu entrei na escola e na educação pública e fui galgando para outros lugares, trabalhando em secretaria de educação e hoje na direção de um sindicato. Porque ele fala que ninguém aprende nada sozinho, a gente aprende em comunhão. E o rapaz de Barbacena, o dentista de Barbacena, como grande parte dos alunos que estão aqui da educação federal, eles têm muito a nos ensinar. Porque é o seguinte: a educação ela precisa dessa sinergia das duas partes. E Paulo Freire também ensinou lá no sertão do Pernambuco que você educa o seguinte, aqueles meninos pobres, e dizer que é possível você pensar na educação como lugar de esperança. Eu queria que o senhor comentasse isso, dissesse para a gente também o seguinte: por que no seu país
Já que nós não temos doutores, vocês têm grandes quantidades, vão resolver o problema da violência, da matança de jovens nas escolas públicas dos Estados Unidos, que acontece lá e na Europa. O som, por favor. Completando. Mas... Alô. Oi. A pergunta é a seguinte: por que, já que o senhor veio aqui nos apresentar, com todo respeito na sua fala, eu queria perguntar no seu país, os Estados Unidos da América, com relação à matança dos alunos que acontecem lá, e essa forma tão individualista de ser norte-americana. Porque eu sinto, hoje vim aqui dizer para nós, brasileiros e brasileiras de escolas públicas federais, a receita do bolo é realmente altamente contraditório. Porque o seguinte, destruiu-se tudo lá e as pessoas vêm aqui nos apresentar a receita, descobrir a roda novamente. Eu creio que a gente está no caminho certo aqui no nosso país e dizer o seguinte, que aqui há negros e negras, homens e mulheres de todas as partes do Brasil, com todas as suas contradições aqui dentro desse auditório, são presentes aqui neste lugar, que acreditam na educação. E o grande mestre das nossas vidas foi Paulo Freire. Isso foi contraditório. Paulo Freire, Miguel Gonzalez, que vai estar aqui amanhã falando também, discutindo a questão do currículo e do apoderamento político que esses homens, que essas mulheres, que nós estamos fazendo aqui. Queria que o senhor comentasse isso. O senhor Graxá. Então, agora, para os 3 minutos, a intervenção de Maria Luísa Troiano. Bom dia, eu sou Maria Luísa, profissional da Educação Profissional do Estado do Mato Grosso, pedagoga. E eu acho que a mesa aqui, nós temos contribuições dos 2 palestrantes, mas com embasamentos diferentes, né? Então, eu vou fazer a minha questão para os 2 palestrantes, elaborando as questões a partir das falas do professor Frederic. Mas quero aqui também as contribuições da resposta dos 2 palestrantes, do professor também Júlio Rogério. Tá? Eu começo com a pergunta: será que o problema está mesmo no sistema educacional? Será que temos que nos qualificar mais? Mas para atender às necessidades de quem? Para fortalecer mais os objetivos capitalistas que produzem a exclusão? Será que é para isso que nós temos que buscar mais qualificação profissional nos nossos cursos técnicos? Como a educação profissional pode atuar, então, para promover o desenvolvimento sustentável, socioambiental, o desenvolvimento do ser humano para viver nesse mundo, o desenvolvimento de si mesmo e da sua comunidade? Que formação tem a maioria dos professores que atuam na educação profissional? Eu senti uma certa desvalorização com relação aos profissionais da educação. E também sou pedagoga formada na escola pública Filha de Colonos, né? De camponeses, sem escolaridade. Pude conhecer a cidade de meus pais nesse evento, que passei pelo Fórum Paulo Freire e vim para o Fórum de Educação Profissional. Então, pergunto, naquele quadro que o professor Frederic apresentou, fica bem claro de que o governo federal está colocando dinheiro público nas universidades particulares para formar os professores. Porque esses professores, em espaços talvez de não boa qualidade de formação, estarão atuando nas escolas públicas. Esse é o complemento do seu quadro, professor, que hoje está vindo do MEC, que o senhor faz a crítica, muito bem feita, né? Que o dinheiro público o nosso dinheiro público está indo para as universidades particulares, que não trabalham com pesquisa para formar os educadores. E eu pergunto, que formação pedagógica, humana, de sociedade, que visão política social tem os profissionais das engenharias e os profissionais dos bacharelados que atuam nos nossos cursos de educação profissional? Com essa formação, que profissionais, que formação humana que teremos nos nossos cursos técnicos e tecnólogos e os cursos de formação inicial e continuada que temos?
Então, esses os questionamentos que faço e que programas que se tem a nível de políticas públicas para a formação dos professores que atuam na educação profissional, que eu acho que é por aí que nós temos que começar a pensar, e eu acho que esse evento nos traz grandes reflexões para o que queremos com a educação profissional, que o professor nos trouxe essas reflexões. Então, a partir do que queremos, como pensar a formação desses profissionais. Obrigada. Crachá, Maria Luzia e Edivan Ferreira dos Santos. Eu também sou aluno da zona rural, no Alto Sertão da Bahia, na terra que chove muito pouco, que é o semiárido nordestino. Procedente de escola pública, sempre estudei escola pública, também universidade pública, em nível de graduação, pós-graduação, somente na área de mestrado e doutorado. Estou fazendo doutoramento em ciências da educação, que eu tive que buscar uma universidade particular por conta das questões de trabalho que na universidade pública seria mais difícil. Primeiro, eu gostaria de homenagear a coordenação desse evento em trazer 2 palestrantes com visões completamente diferentes de mundo. Uma com a visão mais neoliberalista e a outra com a visão um pouco mais social e solidária. Eu aprendi na vida que a gente se aprende mais com o contraditório, com a oposição, com a dialética. Isso é fundamental para a construção